Vamos lá, qual que é o intuito, qual que é o motivo, o porquê, né, a gente está fazendo essas lives? É justamente para profissionais que não são da área de TI ou que estão começando na área de TI se destacar no mercado e ser desejado pelas empresas. Então aqui eu vou compartilhar várias sacadas, várias formas de pensar de como você entrar para essa área que é tão carente de profissionais e desmistificar muitas coisas que TI é difícil ou só é desenvolvimento. A TI é bem mais ampla que isso. E o tema que eu separei aqui para a gente falar é sobre como gerar valor com MVPs, né? Então, MVP é um termo, um jargão aí muito utilizado no dia a dia das empresas. Vamos fazer uma MVP, uma MVP, uma MVP e às vezes é até prostituído, né? A forma que você coloca no dia a dia de qualquer forma, sendo que MVP é algo que pela sua essência, tem um propósito específico, né? Então, quando a gente começa a pensar em MVP, ou se você pesquisar no Google, é muito provável que você vai visualizar uma imagem que vai começar ali com uma roda, depois duas rodas, um fusquinha sem teto e depois um fusquinha completo. Isso é pensar em MVP? Não, né? Porque MVP, a sigla é Minimal Viable Product, ou seja, produto minimamente viável. E aí eu vou falar um pouco mais ainda sobre esse produto mínimo viável que é muito importante, muita gente peca e, como eu falei, até por não conhecer acaba prostituindo a ideia de MVP. Beleza? Você vai ver essa imagem que eu acabei de comentar e isso não é MVP por quê? Se eu preciso de um produto minimamente viável e eu preciso de um carro para me locomover, que é o intuito dessa imagem, eu com uma roda vou me locomover? Não. Duas rodas? Também não. Duas rodas soltas aqui? Não vou fazer nada. Um fusquinha sem teto? Ah, eu vou, mas vou longe, vou rápido, vai ser desconfortável. Mas já, aí um fusquinha completo não vai conseguir te levar. Beleza. Como eu falei, isso não é a visão de trabalhar num produto minimamente viável. Minimamente viável nesse caso para deslocar do ponto A ao ponto B. Mas isso pode ser para diversas outras necessidades, por exemplo, que tem nas empresas, na sociedade. Em todos os cenários que você pensar, é possível aplicar MVP. Beleza. MVP ainda, né, até antes de falar aqui um modelo mais fácil de pensar, né, em mínimo produto viável, é muito importante saber aonde aplicar, né, MVP. Eu posso sair aplicando em qualquer lugar? Não, não pode, né? Na verdade você pode, mas se você quiser atingir o objetivo, você de fato ter resultado com MVP, você tem que pensar muito bem. Porque MVP ela serve para você testar uma hipótese. Eu vou falar um pouco mais lá na frente, é para testar uma hipótese. Então eu quero ir do ponto A ao ponto B, no exemplo que eu dei do Fusquinha agora. Vamos pensar em MVP. Eu te entrego um skate. Você consegue ir do ponto A ao ponto B? Consegue, mas é perigoso. Tá, então vamos diminuir um pouco o risco. Um patinete te ajuda? Pô, eu consigo me locomover, mas ainda é desconfortável. E uma bicicleta? A bicicleta consegue te levar do ponto A ao ponto B? Pô, consegue. E é bem melhor do que eu ter duas rodas e não conseguir fazer nada com elas, né? Aí quando a gente chega ali numa visão de MVP onde eu tenho uma moto, pô, legal, eu consigo do ponto A ao ponto B em distâncias maiores. Legal. E aí eu chego na MVP do carro. Ou seja, quando eu chegar e te entregar um carro, beleza, eu consigo validar, aí é que é legal. A hipótese de te locomover do ponto A ao ponto B, essa é a grande sacada de pensar em MVP. E por que eu escolhi essa imagem? Ela é uma das mais difundidas que você vai achar no Pinterest, no Google, em qualquer rede você vai colocar MVP, ela vai aparecer. Começa com uma rodinha e termina com um Fusca. Começa com um skate e termina com um carro. E as pessoas se apegam muito à imagem, mas não à ideia e o porquê pensar em MVP. Então,
A MVP aqui não é ter um skate até chegar ao carro, não é isso. É validar uma hipótese da locomoção, porque todos os todos os símbolos aqui, eles servem, né, todas as imagens servem para te levar do ponto A ao ponto B. A hipótese sendo validada aqui é da locomoção, não específico do skate, do patinete, da bicicleta, da moto ou do carro. Essa é uma grande sacada. E eu muitas vezes fui essa pessoa que prostituiu a forma de se falar MVP, aonde aplicar. Depois, quando eu vi isso, foi um senhor americano, ele explicando isso com a maior calma do mundo. Aquilo, na hora que eu ouvi, deu vontade de chorar. Eu falei assim: meu Deus do céu, que monte de cagada que eu fiz de falar os quatro ventos. Não, MVP você começa com skate, aí depois eu te entrego um patinete, depois eu te entrego uma bicicleta. Só que na realidade, você precisa validar o destino, né? A hipótese. Beleza. Tendo isso em mente, já abre vários leques assim, poxa, então MVP, como que eu aplico no dia a dia, né? No cenário de software, né, de produtos digitais, você também tem que validar hipóteses. Então, algo que é comum acontecer, né? Até mesmo por ter, eu vou falar assim, tem um certo tabu, né? De ter várias pessoas. Ter várias pessoas. Ô Renato, com certeza, vou fazer uma sobre Scrum também. Bacana. Se vocês quiserem também sugerir temas, por favor, fiquem à vontade. Vou adorar aqui. Se for possível, eu vou fazer os temas sim. Ok? Show. Voltando aqui ao conceito do MVP, no universo de software, o que é comum acontecer? Você já ir direto para codar, já pensar em funcionalidade, pensar em como que a pessoa vai fazer aquilo, às vezes até na usabilidade. Esquece do maior veículo, né? Que vai fazer validar uma hipótese ou não, né? É se aquela MVP ela vai ser desejável. Que muitas vezes pode ter ali uma situação onde você vai aplicar MVP, só que ela vai matar aquela hipótese, ela vai ser rejeitada, né? Para as pessoas que vão ter o primeiro contato com a MVP. E o que vai acontecer? Talvez era uma ideia muito boa, mas como não foi pensado em aquela hipótese, né? Aquela MVP ser desejada, acaba matando na raiz aquela situação. E isso tem muitos e muitos e muitos e muitos projetos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de uma aceleradora de startup. E assim, é incrível a quantidade de startups que se preocupam com a funcionalidade, às vezes com a usabilidade, mas esquece de trazer como eu posso dizer? Esquece de trazer aquela atratividade para aquele produto, né? Porque lembra, MVP, né? Mínimo produto viável, né? Tradução ali bruta. Então, é um produto, você tem que ser desejado. Quando você vai no mercado, você vai numa loja, você quer comprar um produto que é desejado, você quer desejar aquele produto, né? Você vai comprar aquilo que você não deseja, talvez por obrigação ou talvez por um bem de consumo, mas geralmente aquilo que você tem vontade de comprar, você tem desejo por ela. Então, toda vez que você pensar no nicho de software, você deve olhar para que aquela MVP, aquele produto mínimo viável, ele seja desejável. Primeira, você tem que começar por isso. Despertar o desejo ali no seu possível cliente, usuário, enfim. Num segundo momento, não adianta ser desejado. Às vezes você vai subir o hype ali da pessoa, que ela desejar por meio de marketing, ok. Só que se ele não for utilizável, né, não for usual, você também pode invalidar aquela hipótese, matar ela na raiz, e não é legal isso. Não é legal porque, de novo, lembra quando eu falei do gestor da aceleradora de startup? Tinha casos ali que eu acho que eu nem posso abrir, mas tinha casos ali que eu falo, cara, se tivesse esse produto eu assinava. Mas morreu, né? Teve um boom de investimento ali, não conseguiu validar a hipótese e caiu. Aí quando vai fazer o estudo de caso,
Beleza, pô, deu um hype ali, o produto por si só já era desejável, só que a usabilidade era horrível. Mas, pô, mas por quê? Aonde que a startup errou ali? Focou demais em funcionalidade no momento da MVP. Então esse é um dos maiores pecados que quem trabalha com TI, trabalha com desenvolvimento de software, é se apegar muito à tecnologia e não enxergar que ela é um meio. Ela sempre vai ser um meio para, de fato, você sair do ponto A e ponto B, validar uma hipótese, construir um produto, né? Então, esse é um dos pecados aí que pode ocorrer na construção de uma MVP, pensar como MVP, né? Beleza. Vamos pensar que eu tenho desejar, eu tenho o desejo por aquele produto mínimo viável, conseguir, beleza. Não basta, não é só isso que vai garantir que aquela MVP vai validar uma hipótese. Você tem que pensar sempre em valor. Se aquela MVP gera valor. Poxa, mas como assim? Gerar valor? Inclusive no meu canal tem alguns vídeos sobre sprint de valor, que lá eu quebro muito, falo muito sobre quebrar, né, a máscara de valor. Talvez o que o cliente está te falando possa gerar muito valor para ele, ok? Só que você tem literalmente várias variáveis ali para serem preenchidas para de fato entender o que vai gerar valor, né, naquela MVP em específico. Então, de novo, como que eu penso em valor para uma MVP? É simples, literalmente é simples. Você vai pensar, primeiro você vai ter que identificar o que é valor para o seu cliente. Você vai ter que identificar também se aquele cliente que está te passando aquela informação, ele é o seu cliente final ou ele é o cliente intermediário, né? O cliente do meu cliente. Então, vamos dar um exemplo. Se eu sou uma software house e uma empresa me contrata para criar um aplicativo para ela. Ok, estou criando um aplicativo para ela, só que o meu cliente final não é ela que está me pagando, mas sim quem vai estar usando. Porque eu tenho que me preocupar com quem está me pagando, eu tenho que gerar ali, né, valor e engajamento para ser parceiro de negócio mesmo. Ok, mas para o meu parceiro de negócio ter sucesso, eu tenho que ir lá me preocupar com o cliente final. Saber se de fato eu tô aquela solução, ou até mesmo, né, fui contratado para validar uma hipótese por meio de uma MVP. Está gerando valor, está gerando de fato desejo, usabilidade, as funcionalidades ali necessárias para atingir o valor para aquele cliente final. Então é muito importante ter essa visão de quem é o meu cliente, né? Quem que é o cliente daquela solução, quem que é o cliente que eu tenho que validar aquela hipótese, né? E isso faz toda a diferença. Quantas e quantas situações foram engavetadas, perdidas, desperdiçadas por não pensar nesse formato. Então é isso. E aí na prática também tem uma fórmula de se pensar como gerar valor. Né? Uma fórmula intuitiva, a partir do momento que você tem o seu cliente final, como você vai de fato comunicar com ele. Essa questão, comunicar e receber feedback sobre o valor. Vamos lá, você construiu a MVP. Você está recebendo feedback. Feedback, ok. Só que você só está olhando para o que você vai mexer em funcionalidade, de novo. Você vai dar foco em funcionalidade. Nesse momento, se você der foco só em usabilidade, em funcionalidade, você já está matando o valor ali daquela MVP para o usuário final, para o seu cliente final, né? Eu expliquei. Se você olhar só um pouco para o valor, entender, fazer empatia com o cliente, olhar só um pouco para o valor e mesmo assim ainda focar mais em funcionalidades, você ainda vai desagradar ele. Né? Então ele só vai permanecer, se lembra naquelas 4 fases, se você gerar muito desejo, tiver muita usabilidade, e aí se você focar nas features, e não muito no valor que ele espera ali, que ele identifica, que ele enxerga naquele produto, vai dropar ali a validação da hipótese utilizando esse MVP. E é um cenário aceitável, onde assim, a grande maioria das startups que tem sucesso consegue atingir é quando ela olha para o valor e o valor impulsiona quais são as funcionalidades que de fato
estão gerando valor, estão gerando percepção de valor para o cliente final. Então lembra, o cliente que está me pagando, ele não necessariamente é o cliente final da hipótese que eu estou validando com a MVP. E esse cliente final é ele que vai transmitir o valor. O cliente que está me pagando, eu vou me tornar parceiro dele ali, nesse exemplo de software house, ele está me pagando, ok, mas eu tenho que prestar atenção no valor que está gerando para o usuário final, para o cliente dessa MVP. E aí é onde mora a sacada. Se eu olho para isso, eu começo a identificar onde eu tenho que mexer os pauzinhos, gerar a atração necessária ali para, de fato, de novo, validar a hipótese. A MVP, qual que é a finalidade dela? Validar a hipótese. Deixa eu aproveitar aqui. Aí o José colocou uma pergunta interessante. É importante fazer a MVP pensando no produto final ou essa não é a prioridade da MVP? Não é a prioridade da MVP. Você pode... Sabe quando você tem várias escolhas, quando você está dando nome para alguma coisa e o primeiro nome que dá fica, porque era o melhor? Pode acontecer também na MVP. Então, você tinha uma hipótese e foi lá validar com a MVP. Pode ser que aquela hipótese que você validou com a MVP vai se tornar o produto e depois ele só vai crescer, aí vai fazer o growth dele, vai evoluir. Mas nesse momento específico, você tem que olhar sempre para a hipótese. Porque se você ficar pegado à MVP em si, você vai perder muita atração, muita oportunidade, até mesmo para pivotar. O que seria pivotar? Eu tô evoluindo um pouco mais aí sobre um próximo passo depois da MVP, é que colhendo esses feedbacks de uma MVP, tem, igual naquele exemplo do acelerador de startup, algumas que deram certo, a hipótese que foi validada foi descartada, mas o que gerou por tabela? Gerou mais 3 linhas de negócio ali para a empresa, que se tornaram, depois eles fizeram uma MVP para cada, validaram e as 3 deram certo. Então olha que bacana. Então, se eles tivessem ficado apegados àquela MVP, eles iam ficar martelando até dar certo e enxergar para MVP. E não necessariamente. Você tem que olhar para a hipótese que você tem que validar, do ponto A ao ponto B. Lembra lá do skate, do patinete, da bicicleta, da moto, do carro? O segredo ali não é os veículos em si, e sim validar se você precisa ir do ponto A ao ponto B. Essa é a grande sacada, né? E aí tem um outro ciclo que é muito importante. Vai tudo de como você tem um plano de negócio estruturado ali e tal, mas há a possibilidade também da MVP, você validar uma hipótese, você ter que pivotar, mas pivotar dentro daquele nicho específico ou daquele sentido daquela hipótese que você está testando, né? Então, beleza. Feito isso, você pode, na sequência, beleza, eu pivotei aqui, um exemplo, tá? Um hospital. Um hospital, de cara, assim, a gente pensa, o cliente de um hospital, né, de cirurgia são os pacientes. Mas não necessariamente. Tudo depende do nicho de negócio, do modelo de negócio ali, do que está sendo aplicado. Então, um exemplo. Dependendo do hospital, o cliente é o médico. Porque a estrutura do hospital, quem leva o paciente é o médico. Então, olha só como é que é diferente. Então, quando eu falo de pivotar, às vezes é pivotar o tipo de cliente. Às vezes você está mirando no público A, é o público B. Às vezes você está... vou dar um exemplo de uma das turmas que eu abri. Eu mirei no público de desenvolvedores, de analistas de processos, de analistas de projeto, júnior. E o que aconteceu apareceu não, né? Quase 80% dos alunos não eram da área de TI. Então, eu fiquei espantado. Então, aquilo que eu estava comunicando, né, com a minha MVP, vou fazer a analogia aqui com a minha MVP, eu estava comunicando que quem não era da área de TI também poderia fazer parte. E não era o propósito. E isso quando você vai validar
uma MVP, uma hipótese ali, pensando na área de TI, pensando ali no desenvolvimento de um app, de um software ou de algum protótipo, isso pode acontecer, de pivotar cliente, pivotar nicho de mercado. Então isso é comum acontecer. Eu demorei para responder, dei uma resposta bem longa, mas eu consegui responder, Zé? Beleza. E aqui voltar só para a última visão, né? O que acontece? Acho que tem um pouco até a ver com a pergunta do José. Quando eu tenho uma hipótese, eu utilizo uma MVP para validar. Beleza. Agora, eu validei a hipótese e faz sentido. Às vezes eu não preciso pivotar, testar de novo a MVP. Eu validei, peguei ali as informações, ficou muito claro, ok. Eu tenho uma hipótese validada. Não necessariamente eu tenho que evoluir ela para um produto. Talvez, como eu dei o exemplo da startup, pode ser dividido em 4, né? Em 3, 2 ou outro nicho de mercado ou qualquer outra possibilidade. Como também, talvez eu esteja validando uma hipótese de necessidade. Não, mas como assim? Dá o exemplo do Facebook. O Facebook hoje tem uma rede social corporativa, né? Poxa, mas como que eu vou validar da onde veio isso, né? Então, o que era comum acontecer, né, em várias empresas? Eu não me recordo se era muito no Brasil, eu tenho quase certeza que não, era a nível mundial. As empresas criavam grupos dentro do Facebook, tinha administrador ali, o gestor, e fazia, né, a gestão ali da comunicação, cara, enfim. Olha só que bacana. Fizeram uma MVP e, cara, eu vou criar funcionalidades de gestão para grupos a nível que uma empresa possa aplicar. Ok, aplicou. Beleza. Rodou tão certo que a MVP de configurações ali foram features, né, da própria estrutura do Facebook foram liberadas. Cresceu o número de usuários, engajamento, empresa subindo. Pô, bacana. Vale a pena investir nesse produto. Então essa MVP foi só para validar se, cara, eu tenho engajamento mesmo? Não. Ok. Tem sim, né? No caso o Facebook. Vamos pensar que o Facebook tá falando aqui. Pô, o Facebook foi lá, colocou, validou essa hipótese, deu certo, deu. Então vamos fazer a rede social corporativa do Facebook disponibilizar para as empresas agora, com toda a questão de proteção de dados, né? Toda uma administração mais robusta. Vamos. Então não foi evoluído ali, né? Naquele subproduto do Facebook, e sim num outro produto. Então isso pode acontecer também. O Yuri colocou aqui pra gente. Johan, qual a sua visão da MVP não escalável? Legal. Ô Zé, bacana, então consegui responder. Legal. Qual a sua visão da MVP não escalável? Eu falei um pouquinho no começo dessa possibilidade. Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui, que a boca tá seca. Rapidinho. Beleza. Então vamos lá. MVP, você vai utilizar ela para validar uma hipótese. Beleza. Você pode, não vou falar da sorte, mas você pode de cara validar essa hipótese, ela tá ok, tá estruturada e já evoluir para um produto mais robusto. Mas a ideia da MVP, e aí tem muito a ver com a live de amanhã, né? Que é fail fast, learning fast. Ou seja, você vai errar rápido, né? De forma controlada, que não é só usar o jargão e pau na máquina, não. Você vai errar de forma controlada, mas vai aprender rápido para escalar aquilo que você estiver fazendo. Seja uma classe numa linguagem X, até mesmo um produto para milhares de pessoas. Então na MVP, a ideia é você testar essa hipótese o quanto antes. Tempo é dinheiro. Então quando você pega ali uma hipótese, testa ela rápida,
você pode sim escalar, mas não aquela MVP em específica. Pode ser que você vai escalar a ideia, a proposta de valor que tem aquela hipótese, né? Mas se você já está escalando direto aquela MVP, não tô, desculpa falar, tô cagando regra, assim, é só desse jeito que eu tô falando, mas a percepção de várias pessoas que deram certo, e lembra lá naquela aceleradora de startup, que tinha aquele padrão, né, das startups que de fato quando gerava valor ali era desejável, tinha usabilidade, tinha funcionalidade necessária para o cliente enxergar valor, elas davam certo. Tinha aquelas que é unicórnio, não unicórnio como a gente vê no Nubank, outras startups, mas unicórnios ali naquela aceleradora que despontavam por quê? Eles começavam com uma visão muito clara de propósito daquela hipótese, deixavam claro qual que era o desejo daquela hipótese, aí descia em usabilidade e funcionalidade. A funcionalidade era mínima ali. Muitas vezes tinha um exemplo que nem conexão com o banco de dados tinha. Você fala, eu vou pegar esse aplicativo e já escalar. Se você fez ao ponto que daquela MVP já dá para escalar, você já perdeu dinheiro. Você já perdeu tempo, né? Tempo, dinheiro. Porque você já poderia ali, de uma forma mais embrionária, que às vezes que você levou, sei lá, 2 semanas para modelar aquela MVP, talvez poderia ser em 2 dias, né? Tem várias ferramentas hoje de alto nível que você consegue prototipar de forma absurda, né? E conseguir até mesmo validar, né? Seja em formato de app, portal. Tem algumas tecnologias que tem uma limitação maior, que você tem que ter uma estrutura, um alicerce mais parrudo, mas geralmente, né, o que a gente vê de comum aí, o básico dessas ferramentas de alto nível, como a XD da Adobe, cara, eu gosto muito dela, eu já vi muitas coisas bacanas, né, serem prototipadas ali que você fala, cara, só tem que plugar ali o back-end, porque a ferramenta já deu muito alto nível ali, e é claro, né, isso sempre pensando em MVP. Aí como eu tava falando, aí Yuri, não sei, eu falei, mas eu consegui responder sua pergunta sobre uma MVP não escalável? Pois me fala aí. Eu vou continuar aqui. A diferença da hipótese, quando eu tenho uma hipótese, eu utilizo uma MVP e faço a validação dessa hipótese. Depois, como eu dei o exemplo do Facebook e tal, se eu identifiquei uma necessidade com essa hipótese, eu já estava claro, já estava vinculada, pô, bacana, legal. Já estava claro uma necessidade ou, por exemplo, evoluir aquela MVP para um produto, eu vou pensar na arquitetura de produto. Então aí eu tenho que aprofundar um pouco mais, porque é muito bacana. MVP é diferente de um produto vendível. Tem a sigla não vou arriscar falar aqui, mas não está muito claro para mim aqui, eu vou acabar esquecendo o que é o acrônimo, mas é um mínimo produto vendível. Então, beleza, eu validei uma hipótese. Né? Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo. Né? Eu quero validar uma hipótese. Se um drone consegue pegar um pacote de 6 kg, levar do ponto A ao ponto B. Fui lá e apliquei um MVP. Beleza. Ok. Agora eu quero construir um produto. Beleza. Aí eu tenho que investir esforços, já tem frameworks para isso, já tem formas de se pensar para isso, para você validar se você vai poder sobrevoar com aquele drone, você vai poder de fato, né? Qual que vai ser o impacto social com isso? Vai ter aceitação, né, de mercado aonde talvez vai ter sim aceitação, mas não em todos os mercados. E tá vendo como que é muito importante você pensar no time de produto, né? No time, um passo antes, né? No time de validação de hipótese. Isso faz toda a diferença. E aí quando você consegue casar na sequência, validei a hipótese, vou construir um produto e utilizar um framework, aí você vai escalar ele de forma que ali a necessidade, né, do nicho que você está aplicando vai exigir. Então, isso traz uma clareza de separar MVP de produto. Essa
essa cadência de já logo da MVP, já partir do produto, ela é muito boa, só que tem alguns pontos, como foi colocado aqui durante a live, vários pontos que você tem que olhar com carinho, porque de fato pode te afetar em algum momento, você pode perder dinheiro, ou pode, como eu falei lá, muitas startups investir muito tempo, porque desenvolver sistemas tem seu custo e custo alto, se preocupando com funcionalidade, não olhando para o desejo do seu avatar, né, do seu cliente final, não se preocupando com a usabilidade, não se preocupando com o valor, só pensando em funcionalidade. E ainda se preocupando demais. E quando você se preocupa demais com funcionalidade, você perde o tempo. Então, essa sacada você pode trazer para validar uma classe que você está desenvolvendo. Às vezes você não precisa fazer a classe perfeita, você tem que atender aquele ponto. E depois você pode evoluir. Vamos falar assim, você vai validar a hipótese para aquela necessidade. Você não precisa deixar ela mega estruturada, pronta já para plugar tudo. Esse tudo pode ser que nem exista, pode ser que aquele produto nem seja validado, né? Pode ser que ele seja descontinuado, pode ser que sim, ele tenha que crescer. E se você aplicar frameworks ali, se aplicar Scrum, se aplicar Discovery, enfim, várias formas que tem para você crescer, né, aquele produto, aí sim você vai crescer de uma forma escalável, né? E aí financeiramente tem como você mensurar o quanto que você tem que investir, quanto não é legal investir naquele momento. Então é muito bacana você ter essa visão de como aplicar MVP. Beleza? É que se fala muito em MVP, mas a galera esquece de evoluir para algo escalável, com certeza. A escalabilidade de um produto, ele assim, não pode paralisar, né? Sai um pouquinho aqui do tema de MVP, mas é muito importante. O produto, ele precisa ser escalável, sim, mas tem um momento certo. Se você já preparar um produto desde o começo totalmente escalável, você vai perder tração ali, energia, consequentemente investimento, tempo desnecessário. Você tem que ter muita essa clareza. Por isso que quando você pega exemplos daquelas startups que foram unicórnios ali daquela aceleradora, por onde que elas começaram? Você viu que é um ponto que eu nem coloquei aqui porque foi um diferencial delas. Elas começavam sempre com um propósito. Começava pelo propósito, depois vinha para o desejo, depois, aí sim, descia um pouco mais para usabilidade, mais técnico, né? A chegar a nível de funcionalidade. Então, até mesmo se você pensar em uma pirâmide, valor vai ser quase o pico, o propósito, desculpa, o pico da pirâmide, depois desejo, depois usabilidade e depois funcionalidade. Funcionalidade aqui muito pouco e pensando sempre no valor para o cliente. Isso vai fazer toda a diferença, né? E a gente vê refletindo em dinheiros, né? Você vê na prática que se você coloca essa forma de pensar, né? Você valida muita coisa. Lógico que eu estou trazendo aqui para uma área de TI, desenvolvimento, né, de software e tudo, mas você pode aplicar para qualquer coisa que você quiser, um treinamento, um produto físico ou qualquer coisa. Mas o que eu vejo muito, né, muita facilidade, né, para gente que é da área de TI, você conseguir validar uma ideia em muito pouco tempo e tendo esse framework, eu vou chamar, né, de propósito, desejo, usabilidade e mínimo de, pelo menos de funcionalidade para que tudo isso chegue para o cliente, para o meu avatar lá, o cliente final. Cara, que bacana. Você vai ter uma boa visão boa visão e uma boa chance de validar a sua hipótese, né? Tem, lógico, vários fatores aqui que influenciam com quem você está testando, onde você está testando, quando você está testando aquela hipótese, aquela MVP. Então é muito bacana ter isso em mente. Beleza? Cara, é isso. E aí, Igor, beleza? É isso, galera. Então, se você curtiu, deixa seu like aqui na live. Compartilha com quem você já trocou ideia sobre MVP. Pega essa visão diferente aí. Pelo menos pra mim eu tive que afiar muito ali
o Google Tradutor não, a legenda ali do YouTube, que eu tive que penar mesmo pra pegar o que o cara tava querendo falar e tudo mais. Mas deu certo, tô aqui podendo compartilhar com vocês. Por favor, compartilhe também com quem precisar aplicar esse conceito de MVP aí no dia a dia, beleza? Pessoal, muito obrigado e até amanhã.